pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e você está no Momento PubMed. E na aula de hoje eu tenho aqui uma questão da segunda fase da prova nível 2, referente ao 8º e 9º ano. Então vamos ver aqui essa questão, como que ela é? Olha só, a questão ela começa falando o seguinte: a figura mostra o tabuleiro de um jogo em que o participante começa na casa 0, essa casa 0 aqui, tranquilo. Em cada jogada ele lança um dado com faces numeradas de 1 a 6, guiando o número de casas indicados pelo dado. Quando, em uma jogada, ele termina em uma das casas especiais em amarelo, ele vai imediatamente para a casa apontada pela seta. Então, por exemplo, se ele cai no 5, ele vai para o 13. Se ele cai no 19, ele vai para o 12. Se ele cai para o 11, ele vai para o 3. Por exemplo, se na primeira jogada o participante obtém um 5, ele vai para a casa 13. Então, bem tranquilo aqui esse comando, certinho. Vamos ver aqui nessas instruções, vamos ver o que a gente tem no item A. E no item A, temos o seguinte: se em suas 3 primeiras jogadas o participante obtiver 6, 5 e 2, em que casa ele vai parar? Olha só, se na primeira jogada ele coloca 6, ele vai cair aqui na casa 6. Se depois ele tira 5, 6 mais 5 é 11, ele cai na casa amarela. E na casa amarela ele volta para a casa 3, certinho? E depois ele tira 2. Se ele tirou 2, ele vai para a casa 5. E na casa 5 ele parou na casa 13. Então, certamente esse participante ele vai parar na casa 13. E aí a gente pode colocar todo esse diagrama, escrevendo para justificar melhor e fundamentar a nossa resposta da seguinte maneira: colocando os caminhos, a gente pode dizer que de acordo com as pontuações do dado, escrever, de acordo com as pontuações do dado, número 6, aí coloca casa 6, e aí você vai fazendo esse caminho. Tirou 5, vai para 11, e da 11 vai para 3, e depois que ele tirou 2, ele vai para 5, e da 5 ele vai para a casa 13, e aí vai estar justificado a sua resposta. Tranquilo? Vamos ver aqui o item B. Olha só, descreva uma maneira de chegar à casa 25 em apenas 4 jogadas. Então, olha só, vamos tentar logo utilizando os maiores valores possíveis para chegar à casa 25. Então, olha só, é interessante na primeira jogada ele tirar logo o número 5, porque aí ele vai para a casa 13, é melhor do que tirar o número 6. Então, vou colocar aqui que na primeira jogada ele tirou 5. E lembrando que ele foi para a casa 13. Na casa 13, é interessante para ele, se for jogar o maior número possível, ele não tirar 6, porque se ele tirar 6, 13 mais 6 é 19, e se ele cair na casa 19, ele volta para a casa 12. Então é melhor, nessa jogada, ele tirar 5 e cair na casa 18. Ele tira 5 e vai para a casa 18. E a partir da casa 18, a gente pode ver quantas casas ele precisa, certo? Para ele chegar até a casa 25. Então, de 18 para 25, a gente tem que é um total de 7 pontos, não é esse? De 18 para 25 é um total de 7 pontos. E para tirar 7 pontos, a gente pode ter várias possibilidades, Uma delas, por exemplo, 6 e 1 vai fazer ele cair na casa 25. Ou pode ser 5 e 2, Pode ser 4 e 3, Tem que tomar cuidado, só que ele não pode tirar 1, Porque senão ele cai na casa 19. Então, fora isso, essa aqui é uma das possibilidades, como ele pediu, só uma. E aí, se você ver, vou colocar aqui só fins mesmo de resolução, que são outras possibilidades possíveis, para as jogadas aqui, Não pode ser casa 1, porque, como eu falei, se for casa 1 e ele está na 18, ele vai cair aqui na casa 19, e da 19 ele vai acabar voltando para a casa 12, e aí ele não vai conseguir alcançar os 25 pontos necessários, para chegar nos 25 pontos, se o máximo que ele pode jogar depois é 6. E aí a distância de 12 para 25 é muito maior, porque é 13 e não tem como sair 13 nesse próximo lançamento, tem um dado só. Se fossem 2 ainda não dava, porque o máximo é 6 com 6, e aí dá 12 não, dá 13. Certinho?
Então a gente escreveu aqui uma possibilidade, que é isso que ele quer, 5, 5, 6 e 1, vai fazer o jogador chegar na casa 25 tranquilamente. Vamos ver aqui o item C. Explique por que é impossível chegar à casa 25 em apenas 3 rodadas. Então vamos colocar aqui. Rodada 1, rodada 2 e rodada 3. Se o objetivo é chegar na casa 25, nós vamos logo colocar os maiores valores possíveis. Lembrando que é interessante para ele primeiro tirar o número 5, porque já leva ele para a casa 13. Então vamos colocar aqui 5, que isso faz ele cair na casa 13. Vamos analisar agora as outras possibilidades para as jogadas 2 e 3. Se ele está na casa 13 e ele quer chegar na 25, a gente tentar explicar isso, olha só, a gente tem o quê? Que de 25 para 13, como a gente tinha mencionado, a distância é 12. Então, para tirar esses 12 pontos, ele precisaria, aqui na rodada 2 e na rodada 3, tirar 6 e 6, certo? Já que ele ficou na casa 13. Só que se você observar na rodada 2, se ele tirar o número 6, ele cai na casa 19. Ele estava na 13. Se ele cai na 19, ele volta para 12. E como a gente viu, da casa 12 não tem como chegar à casa 25, já que você vai precisar de 13 pontos. Então aqui a gente já pode falar que aqui nessa segunda rodada, né, a gente escreve como seria interessante as duas últimas rodadas ser 6 e 6 para alcançar 12 e sair da casa 13 para 25, você escrevendo aqui isso. A gente vê o quê? Que eu não posso ter um número 6 aqui, né? Essa segunda rodada tem que ser diferente de 6, porque se a gente jogar 6, cai na casa amarela e volta. Então o máximo aqui para mim seria 5. E aí com esse 5, se eu estou na 13, eu vou parar aqui na casa de número 18. E aí de 25 para 18, a gente não tem mais nenhum atalho lá. A gente tem aqui 15 menos 8 é 7, 1 menos 1 é 0. Precisaríamos na terceira rodada tirar o número 7. E aí esse número 7 ele é impossível, já que o maior possível aqui é 6. E aí você pode justificar com isso, né? Já que aqui não tem como sair um número 7, que seria o valor que a gente estava precisando. Então, como que a gente poderia justificar melhor? Escrevendo que na segunda rodada, como eu preciso de 12 pontos, eu teria que tirar 6 e 6, né? Eu não posso tirar 6 porque eles não caem na casa 19 e volto e aí já não consigo chegar. Então o maior valor possível seria o 5, né? Possível necessário. E aí na terceira rodada eu precisaria de um 7, já que a gente estaria aí na casa 18. E como não tem como tirar 7, como o valor máximo é 6, então fica assim justificado, porque é impossível chegar à casa 25 com apenas 3 jogadas. Entendido aí, pessoal? Essa questão ela só vai até o item C e a gente vai terminando essa questão por aqui. Espero vocês numa próxima questão e até lá. Tchau, tchau!